continuarmos ouvindo do jeito que estamos continuarmos ouvindo, sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. A campanha salarial de 1989 dos metalúrgicos da CUT e do Estado de São Paulo começou debaixo de mais uma intervenção do governo na economia. Quero comunicar ao Brasil que decretei um novo choque na economia. Quando o departamento da CUT entregou a pauta de reivindicações à Fiesp, no dia 29 de janeiro, o chamado Plano Verão já estava em vigência há 2 semanas. O Plano Ladrão, como ficou depois conhecido pelos trabalhadores, proibia a recuperação de perdas passadas. O DIEESS denunciou na época que a nova proposta econômica do governo também era de arroxo salarial e que as perdas variavam entre 41% e 49%, de acordo com a database das categorias profissionais. A CUT Nacional passou a articular com a CGT uma greve geral no país, para os dias 14 e 15 de março. O entendimento político do momento estava certo. A categoria cruzou os braços durante 48 horas, acompanhando os demais trabalhadores na maior greve que o país já conheceu. Nós estamos aqui com Jair Meneghelli, presidente da Central Única dos Trabalhadores, às 6h30 da manhã, na porta da Volkswagen. E a gente pergunta para ele, a greve começando às 6h30. Jair, nesses primeiros momentos de greve, qual é a sua expectativa dessa greve aqui em São Bernardo e a nível nacional? Olha, eu já tinha certeza absoluta do sucesso dessa greve. Nós dizíamos e afirmávamos de que, sem sombra de dúvida, ela seria a maior greve, do ponto de vista numérico, a maior greve da história desse país. Olá. Em 1989, o Brasil vivia um tempo de inflação fora de controle, corrosão de salários, planos econômicos que já nasciam falidos. Foi um ano de polarizações, eleições com 22 candidatos e, no final, Lula versus Collor. Reivindicar era caso de polícia. Memória e Contexto fala da Batalha de Piraporinha e das lutas de um ano que entrou para a história. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Dirceu, Paulo Sérgio, prazer em recebê-los aqui. Vamos falar daquele tempo. Ok. Paulo Sérgio, que país era esse de 1989? Eu acho que foi um dos piores anos do governo Sarney. Sarney começa o ano com um plano verão, tenta pilotar esse plano para ser o interlocutor das eleições que vão acontecer no final do ano. 89. E os trabalhadores já começam janeiro e fevereiro e março se preparando para uma greve geral e passam a mudam toda essa história. Né? Tiram o Sarney dessa posição de interlocutor do plano, mostra para o Brasil que plano é esse, os trabalhadores perdendo e perdendo muito, numa inflação de 2.000%. Nós pedíamos 84%, que era o que nós estávamos querendo de reposição de perdas. A Fiesp é orientada a não dar reajuste, seguir o plano verão, e os trabalhadores na rua, com força, com luta, conseguem quebrar tanto o plano quanto o governo. Você, por exemplo, o que você considera de ser o que tenha motivado os trabalhadores a seguir em frente, a realmente enfrentar esse plano, já que governo e empresários estavam do mesmo lado e o trabalhador abandonado? Eu vejo da seguinte forma, né? Para chegarmos em 89, já havia no ano anterior uma certa convulsão social, posso dizer assim. Era o prenúncio de uma convulsão social, tanto a nível mundial, né, que a queda do Ceausescu na Romênia, a quebra de algum bloco comunista como a Hungria, né? E a nível de Brasil, o Muro de Berlim. E a nível de Brasil, você pega, por exemplo, uma greve que teve em Volta Redonda, né? Essa greve aconteceu no dia 9 de novembro de 88
e culminou com a morte de 3 operários. Se não me engano, acho que é Valmir William Barroso. O Exército invadiu a CSN e acabou com... Tomou a CSN. Tomou a CSN e acabou matando esses 3 operários. E aí, a bala dentro da usina. 88 foi a morte de Chico Mendes. A polícia estava dentro da CSN? O Exército invadiu e matou dentro da CSN. Os trabalhadores lá em greve, né? E aí o Exército invadiu e acabou assassinando, né, 3 operários. Inclusive um saiu com o crânio todo esfacelado. No ano de 88, nós tivemos aqui no Brasil a morte do Chico Mendes, né? Além disto, já vinha, como eu disse, que estava tendo uma certo... o trabalhador social começou a prestar atenção nisso, que em novembro de 2008 foi eleito candidatos da esquerda. A Erundina foi eleita em São Paulo, nós tivemos em Vitória do Espírito Santo, aqui em São Bernardo do Campo, Maurício Soares, Santo André. Começou a aparecer para o movimento sindical que havia possibilidade de um metalúrgico chegar à presidência? Uma vez que era o ano da candidatura do Lula? Pois é, aí chegamos no ano de 89, com tudo isso que o Paulo Sérgio falou, com essa questão de inflação galopante, o governo Sarney já se perdendo na forma de administrar o país. Nos anos anteriores, fizemos muitas passeatas, às vezes nós muito enfrentamento, saía para a rua e dizia, olha, é trimestral, nós queríamos aumento trimestral, porque o salário não estava dando para comprar. Sim. Aí chegamos no ano de 89, tivemos essa greve geral do dia 14 e 15 de março, que foi comprovadamente a maior greve geral desse país, né, onde ficou tudo paralisado. E com isso os operários, os metalúrgicos aderiram à greve porque já havia realmente uma, digamos, a preparação, digamos assim, para o que viria aquele ano, né? Já tinha um histórico, já tinha um histórico da década de 80 inteira. E essa categoria sempre foi guerreira, a locomotiva desse país, né? Hoje os métodos de luta são outros, mas naqueles anos, década de 80, era a nossa arma, né, Paulo Sérgio? Então era a forma de ir para a rua, reivindicar, né? E aí, em janeiro, a gente já começou a preparar a campanha salarial. Né? A década de 80 foi a década da conquista das comissões de fábrica. Sim. Foi a conquista da redução de jornada de trabalho em 1985. Nós conseguimos sair da jornada de 48 e trazer para 44 horas. Foi a conquista das prefeituras petistas, mais no campo da esquerda. Sim. Quer dizer... E todo esse contexto, os trabalhadores estiveram puxando essa história. Vamos ver mais um vídeo e a gente já continua o papo. Foi um sinal de alerta para governo e Fiesp de que o ano era de luta. Entretanto, a Fiesp, mesmo com a pauta em mãos, continuou surda aos argumentos do sindicato. Sabiam que os metalúrgicos da CUT de São Paulo reivindicavam 84,18% de reposição, mas 15% de aumento real. O sufoco era grande. Os preços dos alimentos básicos estavam sem controle e os aluguéis pela hora da morte. Os metalúrgicos de muitas empresas dão o pontapé inicial das greves e várias delas são paralisadas. Foi o início da greve cachorro louco. A peãozada fez graça, mas todos estavam mordidos de raiva com a situação. Nós estamos aqui em frente à Rolls Royce, uma empresa que está parada há 10 dias, com todas as suas atividades paralisadas. É uma empresa que trabalha na retífica de motores para avião e os trabalhadores se encontram paralisados, passaram pela greve geral e mantêm a sua greve. As suas principais reivindicações são pela reposição de 50% das perdas salariais e também pela comissão de fábrica. Por isso, companheiros, pela nossa unidade, pelo respeito à maioria e pelo respeito à simplicidade de cada um de vocês, pelo respeito à realidade de cada fábrica, vamos estar unidos nesse momento e nesse instante. Agora, companheiros, nós vamos decidir democrática e livremente sobre a greve em nossa categoria. Os companheiros que acham que no dia 19 nós devemos decretar uma greve geral em nossa categoria, na esperança, com luta, com garra, com valor, com sangue guerreiro que vocês têm. Por favor, levante a mão. Mantenha a mão levantada.
Agora, como é que era o cotidiano ali? O que acontecia entre uma assembleia e outra? Como é que, quando vocês estavam parados ali, o que vocês faziam? Na verdade, eu era funcionário de uma montadora, né, na ocasião, e nós tínhamos, em que pese que eu não era da direção, era militante, mas tinha uma responsabilidade muito grande, que era organizar a fábrica, né, ajudar os companheiros a se organizarem. Geralmente os dirigentes eram sempre os primeiros a chegar e os últimos a sair. Você não era dirigente sindical? Não, eu era apenas militante, né? Então na época não tinha Você nunca chegou a ser? Cheguei a ser cipeiro e membro de comissão de fábrica de uma outra empresa. Ele quase foi. Quase que eu fui diretor desse sindicato, mas por circunstância acabou não dando certo. Mas eu tenho essa história desde os 18 anos, né, que eu cheguei nessa categoria. Eu, na época, não tinha nem barba ainda. E, assim, eu costumo dizer que o que eu sei, o pouco de política que eu sei, e o que eu sou cidadão, eu devo a essa categoria. Né? Cheguei com 18 anos e... Você é de São Paulo? Na verdade, eu costumo dizer que eu sou paranaense de nascimento, nordestino de coração e paulista por adoção. Eu estou aqui há 42 anos e quando eu cheguei nesse sindicato, eu morava numa favela na época e tinha amigos naquela região que acabaram sendo mortos por desvios de conduta, tanto pela polícia como pelo próprio, né? E eu cheguei aqui com 18 anos, de repente encontro o Paulo Sérgio, que era dirigente, o Luiz Marinho, que hoje é prefeito de São Bernardo, o Lula, estava saindo, mas estava sempre aqui, o Vicentinho, o Guiba, né? Tinha o Humberto Domingues, que a gente trabalhou junto, o Hildo, que era da Mercedes. Tudo pessoas que a gente poderia se espelhar. E aí eu costumo dizer, olha, esse pessoal foi minha formação, tanto política como moralmente, porque você se espelha nessas pessoas. Claro. E a partir daí, a gente toma gosto pela coisa, essa coisa entra no sangue, e a ousada saía da fábrica, eu saía da Mercedes, né, e vinha para cá, vinha para o debate, e saía daqui 10, 11 horas da noite, aquela Feliz coisa gostosa, muito boa, aprendi demais. Então vamos colocar música na nossa conversa, a gente já continua. Legal. Vamos lá? Rosa, Marcelo, o que a gente vai ouvir? Bom, vamos ouvir primeiro um grande compositor brasileiro, Villa-Lobos. Que lindo. Então vamos ouvir o Prelúdio da Baquiana número 4.